Capítulo 14. O significado do ínterim. Qualquer coisa que lance a luz sobre o universo, qualquer coisa que nos revele a nós mesmos deve ser bem-vinda neste mundo de enigmas. Aleister Crowley, do livro Magic. Através da autorrevelação, o estágio entre vidas coloca o ser físico na sua perspectiva adequada. A metaconsciência nos diz, acima de tudo, que o sutil e o espiritual no homem, a nossa essência, está além da destruição. Com a morte, deixamos para trás o nosso veículo de carne e ossos, assim escolhido, para que um outro estágio da vida possa começar. O mundo que vem a seguir, por ser o nosso lar natural, traz o despertar, a lembrança e o restabelecimento da claridade. E vendo-nos como realmente somos capazes de aprender com a última expedição na realidade terrestre. Avaliamos o nosso progresso e, finalmente, planejamos a próxima encarnação de acordo com as nossas necessidades. Se o mundo inteiro é um palco, o bardo é a vida nos bastidores, onde as escoras, polias, cartões de ponto e tudo mais que compõem uma produção teatral e a torna possível, foram reunidos para serem prontamente usados. Bem ou mal realizada, a performance da vida encarnada continua, uma vez que foram tomadas as decisões, feitos os ensaios e o trabalho preparatório. Cada roteiro é escrito, dirigido e produzido pelo ator, havendo a necessidade de muitos roteiros para a representação de muitas vidas. Somente através de uma incansável sucessão de saídas e entradas é que pode ser realizado o aprendizado e o crescimento. Cuidadosa ou aleatoriamente, escolhemos as nossas circunstâncias terrestres. A mensagem da metaconsciência é que a situação da vida de todo ser humano, seja uma vítima da AIDS, uma criança abortada, uma estrela de cinema, um vendedor de jornais com a perna amputada ou o presidente dos Estados Unidos, não é nem casual, nem imprópria. Vista objetivamente do estágio entre vidas, cada experiência humana é simplesmente uma outra lição na sala de aula cósmica. Quanto mais aprendemos em cada lição, mais rapidamente evoluímos. Oportunidades de amar e servir são sempre procuradas no planejamento durante o estágio entre as vidas. E, consequentemente, elas devem ser vistas como fundamentais para o desenvolvimento de cada pessoa. Tão repousante e rejuvenescedora como a experiência da solidão pode ser ocasionalmente, o desenrolar kármico exige a interação humana. A existência humana só se torna compreensível quando esse ínfimo segmento entre o nascimento e a morte, nossa atual realidade, é colocado num contexto cósmico. Deixando de ser apenas mais um nome dado a uma concepção religiosa que pode ou não ter validade, a vida eterna de repente se torna uma realidade e o preponderante significado e propósito da existência fica ofuscantemente claro, apesar de difícil de exprimir por meio de linguagem. O panorama do estágio entre vidas é de deixar perplexo. Nenhum espaço, nenhum tempo. Infinito espantoso para sempre. Todas as nossas vidas e os estágios entre as vidas estão dentro desse infinito, assim como os padrões kármicos que formam a linha de evolução pessoal. E da mesma forma, como o mais microscópico detalhe das ações das nossas vidas passadas e das experiências do estágio entre as vidas estão abertas à inspeção a partir desse estado, assim também nos é concedida uma visão geral da viagem até aqui. A odisseia indescritivelmente longa que é tecida dentro e fora da encarnação. A consciência dessa realidade maior sujeita os valores, atitudes e preocupações humanos a uma rigorosa revisão, revelando que a morte é apenas uma transição. A consciência da imortalidade só pode levar à reforma pessoal. Como escreveu Carl Jung em Memories, Dreams, Reflections, somente se soubermos que a coisa que realmente importa é o infinito,
podemos evitar fixar o nosso interesse em futilidades. O testemunho dos pacientes do Dr. Whitton nos leva somente até aqui. Sabermos sobre guias, o conselho de julgamento, o processo de planejamento e outros elementos do estágio entre as vidas é o primeiro passo. Em seguida, devemos procurar um maior entendimento das suas respectivas funções e sua influência sobre a existência encarnada. À medida que prossegue esse aprendizado, a ciência médica, dominada pela ortodoxia de cunho racionalista e materialista, deve ser preparada para reconhecer uma nova dimensão. Um dos principais médicos dos Estados Unidos, o Dr. Stanley R. Dean, cunhou o termo metapsiquiatria para a integração dessa dimensão na prática psiquiátrica estabelecida. Num livro dele, ele afirma: a metapsiquiatria é um campo marcadamente interdisciplinar, tendo relações sinergéticas com a parapsicologia, a filosofia, a religião e a lógica empírica. Esses componentes que se apoiam mutuamente podem produzir resultados que nenhum pode produzir isoladamente. Durante muito tempo, a cura do corpo e a cura da mente têm sido consideradas disciplinas separadas. Entretanto, o surgimento da terapia através da regressão a vidas passadas indica que a abordagem holística novamente receberá o status que teve no passado. No seu livro The Psyche in Medicine, o psiquiatra inglês Dr. Arthur Giddens, ele percebeu o seguinte: fatores cósmicos na medicina serão conhecidos mais geralmente à medida que se acentuar a expansão do grau atual da consciência psíquica. A medicina atual voltou as costas à sabedoria, tal como este termo era entendido pelos grandes sábios e filósofos que viam as coisas não de um assim chamado ponto de vista científico ou religioso, mas sim como um todo. Tudo o que se pede é que aceitemos que as inevitáveis verdades da existência tenham permissão para clarear as sombrias colunatas da medicina contemporânea. Uma vez que o pulsar do coração do espírito deve ser encontrado no estágio entre as vidas, há todos os motivos para se supor que a metaconsciência pode abrir as artes curativas e outras disciplinas a níveis de entendimento mais profundo. À medida que um número cada vez maior de pessoas fizer contato com seus egos mais íntimos e sentir a harmonia com a ordem universal que caracteriza o estado desencarnado, a psicoterapia terá feito um grande avanço. O simples fato de se saber que essa outra realidade existe, por si só poderá modificar a vida, o que já é reconfortante. Tendo essas garantias de absoluta segurança, estaremos menos inclinados a falhar ou de temer dentro dos limites da vida encarnada. Se o fizermos, a falha estará em nossa incapacidade de ter em vista a verdade enquanto lutamos com a realidade terrena. O mais importante ainda é que o conhecimento do estágio entre as vidas intensifica a responsabilidade pessoal. Se aceitarmos que é no plano terrestre que as intenções do estágio entre as vidas são testadas, a vida diária fica carregada de novos significados e propósitos. E por mais difíceis que possam ser as circunstâncias terrestres, uma fonte amorosa espera, pronta para envolver todo ser humano na beleza e na grandiosidade, ao término de cada breve existência. O bardo, ou erraticidade, é o nosso verdadeiro lar, enquanto que o planeta Terra apenas é um local de provas muito necessárias que leva à evolução espiritual. Embora muita coisa tenha sido realizada, a vida entre as vidas é um recurso humano inexplorado que permanece num estágio preliminar de entendimento. Somente depois de muita pesquisa será possível revelar os segredos mais profundos deste outro mundo e o seu potencial para o avanço humano. Este livro é um registro de explorações pioneiras. À medida que os cientistas penetrarem mais fundo no estágio entre as vidas, uma maior compreensão da nossa herança desencarnada
certamente surgirá. O estudo da metaconsciência, com sua capacidade de derrubar as barreiras do nascimento e da morte, dificilmente poderá ser feito com maior relevância para a condição humana. Este estudo é que nos compele a entender por que estamos aqui e o que devemos fazer.